Quer colocar em prática a mentalidade dos campeões? Então este livro é para você, pois ele vai trazer insights muito interessantes e um olhar através dos resultados de alta performance. Fica comigo até o final desse vídeo, porque esse livro tá incrível. Olá pessoal, que bom ter vocês aqui em mais um vídeo desse canal. Este livro é bom. Para quem não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou a Leonela e trago dica de livros para facilitar a tua escolha, indicando se o livro é bom ou não. Aqui comigo já facilita a tua vida. E o livro de hoje é esse aqui, Cabeça de Campeão, escrito por François Ducasse, em colaboração com Max Chamalitz. E esse livro vai ter a apresentação de Joel J., uma publicação da editora Citadel, e são 384 páginas. E já de cara, na capa do livro, traz o seguinte: adote o mapa mental dos campeões e entenda a psicologia por trás dos resultados de alta performance. Esse livro eu li através da minha assinatura Kindle Ilimitado. Você que não tem essa assinatura está perdendo. Tem um Kindle? Faça assinatura, você vai conseguir baixar muitos e-books apenas pagando um valor por mês. E realizei a leitura e ao final desse vídeo já vou contar se é bom ou não. Antes quero trazer um resumo para vocês e dizer do porquê que eu escolhi esse livro para ler. Quem viu o meu vídeo, um dos meus vídeos anteriores, eu trouxe as minhas metas de leituras para este ano de 2025, já está sabendo que eu escolhi essa leitura porque ela faz parte do clube de leitura que eu me inscrevi, do Joel J. E ele indicou esse livro, a primeira leitura do clube, para as pessoas desenvolverem uma mentalidade de campeão. E eu achei incrível e quis compartilhar aqui com vocês esse aprendizado, então, desse clube, onde tem sido muito interessante, tenho aprendido coisas muito boas no clube do Joel J. Para quem não conhece o Joel J., ele é um ex-nadador, então foi um atleta de alta performance. Hoje ele tem podcast, é um empresário de grande sucesso, fala para muitas pessoas sobre desenvolvimento pessoal, transformação pessoal. Então é muito interessante e essa leitura realmente foi muito incrível. Então já deixo esse spoiler sobre o livro. Você já deve estar desconfiando que o livro é bom, mas fique até o final para saber quantas estrelas eu dei. E aí, trazendo um resumo do que se trata esse livro, eu fiz várias anotações aqui. E algumas coisas eu vou ler para vocês, explicar, claro, mas essa já é uma dica que eu deixo aqui para vocês. Faça suas leituras fazendo anotações, principalmente de livros de desenvolvimento pessoal. Livros para você se autodesenvolver. Inclusive, aqui nesse livro, ele vai falar da importância do desenvolvimento, do autoconhecimento. E para tudo isso, então, você tem que fazer essas leituras de forma muito focada. Não é um livro para você ler deitado, para você ler para passar o tempo, para você ler de férias, numa praia, numa piscina. Não, ele é um livro para você sentar em uma mesa e fazer a leitura focada. Claro, você não precisa começar a leitura e terminar no mesmo dia, né? Você pode fazer a leitura de 5, 10 páginas, mas quando você estiver lendo essas 5, essas 10 páginas, esteja focado nessa leitura, fazendo as suas anotações, assim como eu fui fazendo. Se você tiver com o livro físico, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição desse canal para você comprar o livro físico, você faça
grife, né? Faça seus grifos, faça suas anotações no próprio livro, ou como eu, que tenho o Kindle, acabo fazendo as anotações em um caderno. Eu gosto muito de ter um caderno. E essa até foi uma dica do Joel J. Ter um caderno específico para suas leituras, para suas anotações. E esse livro, então, como eu mostrei para vocês, eu li no Kindle, a versão física dele, a versão impressa, vem um mapa mental colorido, que você vai abrir esse mapa e é onde vai trazer várias questões importantes do livro. No Kindle não vem o mapa, mas até não senti tanta falta, porque depois você pode achar ali na internet o mapa, enfim, mas só para você saber, comprando o livro impresso vai vir esse mapa. Aí vamos para o que trata esse livro, né? Esse autodesenvolvimento. Como você vai conseguir desenvolver a sua mentalidade de campeão. Tudo começa no capítulo 1, destacando aqui para vocês que são 6 capítulos, certo? Antes do capítulo 1 vai vir aquela apresentação do Joel J falando da importância do livro. É muito interessante, leia o livro do início ao fim, tá? E tá, o capítulo 1 vai trazer um mapa mental. O que seria esse mapa mental? Vem 3 partes principais, que é a terra dos sonhos, o vale do planejamento e o campo da criação. Que nada mais é do que tenha um sonho, planeje, faça o planejamento e execute a parte da criação. Como você vai pôr em prática o que você planejou para tornar o seu sonho realidade. Então, olha que incrível. Um mapa mental é dividido na terra dos sonhos, o vale do planejamento e o campo da criação. Esses 3 itens são essenciais para você dar realidade, concretude aos seus sonhos. E aí o autor vai dizer que esse é o caminho para uma mentalidade de campeão. Ele está começando, está esquentando, né? Então seria esse o caminho, o mapa que tu vai ter. Terra dos sonhos, vale do planejamento, campo de criação. Não esqueça essas 3 partes. Aí saímos dessas 3 partes, tem um subcapítulo onde o título vai dizer nada mais, nada menos do que essa pergunta que eu faço para vocês. Olhem só. Você tem um sonho, mas qual é o plano? Vou perguntar para vocês então. Você tem um sonho? Ok. Mas qual é o plano? Às vezes sonhar é muito fácil, né? Sonhar, a gente tem a liberdade para isso. Mas planejar esse sonho para que ele aconteça é mais difícil. Então é isso que o autor quer, que você ouse sonhar, mas principalmente planeje para que esse sonho dê certo. E ele vai além. Ele diz que é através do planejamento que você vai dar vida ao seu sonho, que você vai conseguir executar, criar. E é claro, aqui o autor vai sugerir que você tenha metas claras e mensuráveis. Não é aquela grande meta, como, por exemplo, esse livro é voltado para o esporte. Mas daí a gente vai fazendo uma analogia para a nossa vida. Nós que não somos atletas, como que a gente vai desempenhar essa cabeça de campeão que é focada no esporte para a nossa realidade? E aí você que tem aí um grande sonho, que planejou, tenha metas mensuráveis, comece aos poucos. A gente quer, por exemplo, construir 1 milhão, uma renda de 1 milhão. Como é que você faz? Você não vai sair do zero já para 1 milhão. Vai fazendo pequenas metas, vai desenvolvendo uma receita extra, enfim, aí vai desenvolvendo o seu sonho, vai planejando em metas claras e mensuráveis. Depois dessas metas claras e mensuráveis, você vai fazer o quê? Sim, partir para ação, a mão na massa. Aí vai ter um subcapítulo que vai dizer assim:
No final da estrada, o campo da criação. E aqui o autor vai sugerir que o campo da criação nada mais é que sonhos, planejamento e esforços, que são essenciais para gerar os resultados, certo? Então você vai ter que se esforçar para gerar resultados. Não pense que é nada assim fácil, não pense que você vai ler esse livro e vai te trazer só facilidades. O caminho, o mapa mental, o caminho é difícil, mas se você ir planejando e executando, você chega lá. Então ele vai falar que cada realização abre portas para novos desafios. Então pense nisso. Cada realização vai abrindo portas para novos desafios. Você vai se desenvolvendo, você vai se aprimorando e as coisas vão acontecendo. E é através desses aprendizados que você vai tendo um caminho de evolução. Na verdade, ele vai falar de um ciclo de evolução através desses desafios, desses pequenos desenvolvimentos. O seu ciclo de evolução, através dos aprendizados, vão se desenvolvendo. Essa parte é muito interessante também. Depois ele vai encerrar o capítulo refletindo sobre sofrimento e prazer. Na vida não é só prazer. Os atletas nem sempre ganham. Então, você tem que aprender a lidar com o sofrimento. Essa parte ele vai tratar disso. Então, você vai vendo que vai sendo bem elaborado esse caminho aí dessa mentalidade. Partimos para o capítulo 2, onde ele vai trazer a aura dos vencedores. Gente, aqui na aura dos vencedores, pensa, aura, né? A imagem, o semblante dos vencedores. Você acha que o semblante de um vencedor é como? É cabeça baixa? É olhar triste? É pensamento perdido? Não. A aura dos vencedores é otimismo, é alto astral. E é isso que ele vai destacar. Que para você ter uma personalidade vencedora, o autor descreve que existe uma combinação de 3 fatores. Que são a autenticidade, você ser você mesmo, ser autêntico, não querer imitar o colega do lado, o cara que já foi um atleta que ganhou no esporte que você também está concorrendo, na sua empresa ser igual ao seu colega, se você é um vendedor, querer vender que nem o seu colega. Não, tenha a sua própria personalidade. Depois disso, você também precisa ser confiante. Então aqui ele vai destacar a confiança. E o terceiro item, a resiliência. Sem resiliência, não tem como ser um campeão. Então, esses são os 3 itens essenciais: autenticidade, confiança e resiliência, certo? E para desenvolver, então, esta personalidade, não é simples. É fácil dizer, você tem que ser autêntico, você tem que ter confiança, ser resiliente, né? Você vai pensar assim, tá, o autor nos disse isso, mas e aí, o que eu faço com isso? Como é que eu desenvolvo? E aí ele vai te trazer as 2 coisas essenciais para você desenvolver isso, que é você ter autoconhecimento e disciplina. Você vê que é uma coisa ligada à outra. Então, você tem que se autoconhecer, saber de você, saber quem você é. Como é que você vai desenvolver sua autenticidade se você nem sabe o que quer ser autêntico, o que lhe é característico? E disciplina para seguir seus objetivos. Vai falar também no livro sobre força emocional. E aqui é algo que todos nós temos que aprender. Como lidar com as derrotas. A derrota é ruim. Perder, errar, fracassar é horrível. Mas o que você tira de bom disso? Esse é um olhar de um vencedor. Essa é a aura de um vencedor. Tanto que ele vai falar uma parte também do livro
que você tem que aprender a viver os seus lutos. Seus lutos são suas perdas. Você tem que viver, você pode sofrer. Não é aquela coisa de otimismo, tá sempre bem. Não. Você tem que viver os seus lutos, mas depois olhar eles, encarar eles de frente e tirar aprendizado disso. Depois nós vamos para o capítulo 3, onde aqui ele vai falar dos belos campeões. Então o título é Os Belos Campeões e vai trazer o valor do esporte. Esse capítulo aqui é bem voltado ao esporte, é uma parte bem gostosa de ler, porque ele vai falar o valor do esporte, a importância da estética, do atleta que se diverte em uma competição. Essa é a diferença. E vai trazer exemplos de alguns atletas, como por exemplo, Muhammad Ali do boxe, Tiger Woods do golfe, as irmãs Williams do tênis. Então ele vai falar como essas pessoas, esses grandes campeões se divertiam, como é que era o semblante. Por exemplo, Muhammad Ali, ele disse que ele flutuava no ringue, parecia que ele dançava. E vai trazer um pequeno histórico ali das situações desses três, entre outros esportistas, atletas, que é bem gostoso de ler a nível de curiosidade. Aqui é aprendizado com curiosidade. Depois ele volta, ele te puxa de novo, o capítulo 4 vai te puxar de novo para mais aprendizado, para mais mentalidade de campeão, onde vai trazer, faça seu check-up mental. É um convite, vai sugerir um relatório para a excelência. Imagine você criar um relatório seu para ter excelência. Aqui o autor vai sugerir, voltado ao esporte, um relatório voltado para a excelência estruturado em 3 pilares, que é autoconhecimento, a avaliação de hábitos e a análise de resultados. Você pode criar o seu, porque você vai desenvolver para essa excelência se autoconhecer, depois você vai avaliar os seus hábitos e analisar os seus resultados. Você tem que estar disposto a se encarar, se enxergar. E aí, com esse diagnóstico, o autor vai dizer que é possível identificar os nossos pontos fortes, as nossas fraquezas e aonde a gente precisa fazer pequenas melhorias. Então, olha só o quanto você vai mapeando a sua vida, a sua mentalidade, as suas ações, seus atos. Aí, identificou lá os seus pontos fortes, as fraquezas, as áreas de melhorias, você vai fazer uma autoavaliação do seu desempenho mental. E esse desempenho mental, o autor aqui vai trazer um exemplo de 5 critérios para, como eu disse, esse livro é voltado para o esporte, você vai fazendo uma analogia para a sua vida. Então aqui esses 5 critérios ele vai fazer voltado para o esporte, para o atleta fazer essa autoavaliação do seu desempenho mental antes da competição e durante o treino. Confesso para vocês que eu achei assim, esses itens sensacionais. E você pode transformar para a sua realidade, mas são critérios para você ter um bom desempenho mental na sua competição e um desempenho mental durante o treino, para você ver o quanto o livro é completo. Depois, a parte que eu acho essencial do livro. Digamos que você comprou o livro, inclusive está aqui a descrição para a compra do livro pelo site da Amazon. Você comprou o livro, começou a ler e ele é um livro mais assim voltado para o esporte, é um livro para você que não tem tanto hábito de leitura, talvez você ache um pouquinho arrastado, talvez você não entenda tão bem, quero salientar isso, mas aí você começou a ler e ficou patinando na leitura. Vá para o capítulo 4, aonde ele traz
as 36 regiões do mapa mental. Essa parte é essencial do livro. Claro que você pode ir direto para essa parte, ler, compreender o que é essas regiões, o que é o mapa mental. Depois você volta para a leitura e faz a leitura completinha, tá? Mas essa parte é essencial porque ele vai explicar o que é cada item das regiões do mapa mental. Lembra que é dividido entre terras dos sonhos, o Vale do Planejamento e o Campo de Criação. Dentro da Terra dos Sonhos tem vários itens que ele vai explicar. Dentro do Vale do Planejamento, vários itens, e o Campo de Criação também, transformando um total ali de 36 regiões. E ele vai explicar o que é cada uma delas e vai trazer uma ideia de como você desenvolve essa região do seu mapa mental. Então é sensacional, é imperdível mesmo. Depois vamos para o capítulo 5, onde aqui o autor vai abordar, ele vai fazer uma metáfora. Esse capítulo eu achei interessante, mas foi o capítulo que eu confesso para vocês que eu menos gostei. Porque ele vai fazer uma metáfora do golfe para a nossa vida, para a importância dos detalhes, a importância da paciência, para o seu autodesenvolvimento, enfim. Eu, como não conheço muito do golfe, foi uma parte que eu li, não me pegou tanto como os outros capítulos. Como aqui eu destaquei para vocês que o capítulo 4 é incrível. Depois vem o capítulo 6, e o capítulo 6 é o último capítulo deste livro, e então ele vai trazer o título A Floresta dos Druidas. O que é esse druidas? É uma espécie de treinadores, ele quer fazer uma metáfora, uma analogia aos treinadores, e os druidas seriam uma conexão, alguém que tem muita sabedoria. Você pode ler aí, pesquisar no Google, que remete a antepassados, enfim, mas aqui para o livro seria essa simbologia, né? Sabedoria e conexão através dos nossos treinadores. Aqui para os treinadores, os técnicos dos atletas, ou para a nossa vida, se a gente tem um mentor, um coach, um psicólogo, enfim, sempre é importante a gente ter alguém como base, isso ele vai falar. E também vai trazer uma explicação sobre quando e como você pode contar com ajuda externa. Essa ajuda externa são os especialistas. Então ele vai explicar o papel de um psicólogo, o papel de um psiquiatra e outros especialistas em saúde mental. Então é um livro que vai falar até disso. E vai encerrar com a importância de 3 itens essenciais para o sucesso no esporte. E você pode fazer isso, uma analogia para a sua vida. Então, para o esporte, é muito importante a comunicação entre o atleta, os pais e o treinador. Aqui ele está falando daquele atleta desde lá do início do seu treinamento, do seu desenvolvimento, desde que ele é uma criança. Então, tem que ter uma boa comunicação entre eles. Se você pensar uma analogia para a sua vida, pode ser uma boa comunicação entre você, a sua família e os seus profissionais que lhe auxiliam, o seu mentor, o seu psicólogo ou qualquer outra relação que você queira incluir, mas é importante ter essa comunicação entre essas três bases principais para, como o autor aqui está explorando, o sucesso no esporte. Mas você, que assim como eu não é atleta, você pode fazer uma analogia para você ter sucesso na sua vida, porque tudo começa através da mentalidade, não é mesmo? Eu concordei muito aqui com o autor, e eu achei essa parte cabeça de campeão, assim, um título sensacional, eu acho que resume muito. E ele vai ter uma parte no livro que eu quero destacar aqui para vocês, onde ele diz que você não precisa ter o corpo atlético,
Mas você precisa ter uma mentalidade de campeão para poder se desenvolver. Então, realmente é transformar a sua cabeça, e esse livro vai te transformar. E já quero trazer para vocês, então, dizer se o livro é bom ou não, mas antes, muito importante, se inscreva aqui nesse canal. Fica o convite para você que gosta desse tipo de conteúdo. Sempre trago livros muito incríveis para vocês, e quando o livro não for incrível, eu sempre vou contar dizendo se o livro é bom ou não. Então se inscreva nesse canal. Você que é inscrito, muito obrigada pela sua inscrição. Deixa o seu like, que é muito importante. Quero saber se você já leu Cabeça de Campeão. Se não leu, deixa aqui nos comentários. Se você se interessou, pretende ler, e não esqueça, link na descrição do vídeo para a compra do livro. E agora vamos descobrir se Cabeça de Campeão é bom ou não e quantas estrelas eu avaliei esse livro. O que você acha? Sim, Cabeça de Campeão é um livro bom. Eu avaliei com 4 estrelas, ainda não cheguei na nota máxima. Mas quero dizer para você que esteja vendo esse livro, porque você é um atleta, é leitura essencial este livro, realmente. Todo atleta que queira participar de competições, que queira se desenvolver, precisa ler. Leitura essencial, e você com certeza vai dar 5 estrelas. Eu avaliei com 4 porque eu não sou atleta e achei que em alguns momentos era muito voltado para isso. Por exemplo, o capítulo 5, que fala ali do golfe, foi uma parte que eu não gostei tanto. Então, só por isso que eu dei essa avaliação um pouquinho mais baixa, mas realmente é um livro que você vai tirar muitos aprendizados para sua vida, mas você tem que saber fazer conexões, transformar essas questões para o esporte, trazendo para a sua vida. Quando ele fala para você que no esporte você tem que aprender a lidar com a derrota, você, eu na minha vida tenho que aprender a lidar com as minhas derrotas, com as minhas frustrações, assim como numa partida de campeonato, enfim, né, uma partida do esporte, seja ele qual for que você goste aí. Ele aqui vai falar muito do tênis, do golfe, vai falar um pouco do boxe. Ele não fala de todos os esportes, ele vai dando alguns exemplos e é muito incrível. Então, Cabeça de Campeão, leia. Avaliei com 4 estrelas. Este livro é bom. E para você que queira ficar 2025 com uma mentalidade de campeão, além deste livro, assista esse outro vídeo aqui, onde eu falo de 3 livros incríveis. São livros para você transformar o seu ano, que está recém-iniciando. Dá tempo de você transformar a sua mentalidade. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!